Abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta quarta-feira com muitas informações importantes para trazer para vocês. Antes disso, pedi para você deixar o dedo no like, que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Bom, esse vídeo a gente vai falar bastante a respeito de contratações. Primeiro, o Globoesporte.com divulgou agora há pouco que nesta quarta-feira está marcada uma reunião entre Paulo Brax e o staff do atacante Bissoli, que pertence ao Atlético Paranaense, revelado na base do São Paulo. Teve um imbróglio jurídico lá de uma saída meio estranha do São Paulo para um clube da segunda divisão do Paraguai. Quando ele tinha 19 anos de idade, ele é tratado como uma joia no Morumbi, e aí o São Paulo, para evitar perder o jogador de graça e após uma situação meio complexa, fez um acordo com o Atlético Paranaense, cedendo o jogador e ficando com 20% ainda dos direitos econômicos do atleta. Ele lá na Arena Baixada jogou 65 partidas, marcou 16 gols. É um jogador que agora tem 23, faz 24 anos de idade. Tanto é que ele inicia a temporada 2023 no time de aspirantes do Atlético Paranaense, que é aquele time sub-23 que eles têm para iniciar o Campeonato Brasileiro. Pegam jogadores que estouraram a base, a idade no sub-20, e vão dar um pouco mais de oportunidade para ver se aproveitam, acabam fazendo o negócio. E o Bissoli foi muito bem nesse time de aspirantes no começo do ano e chamou a atenção do Avaí. No Avaí foram 32 jogos com a camisa da equipe de Santa Catarina, e lá ele marcou 14 gols, inclusive foi o quarto artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Os 4 artilheiros do Brasileirão foram Germancano, Pedro, Raul, Caleri, e ele na quarta colocação com 14 gols, mesmo com o rebaixamento do Avaí. Desses 14 gols, 9 gols foram marcados de pênalti e 5 aí de bola rolando normalmente. O Atlético Paranaense quer fazer dinheiro com o jogador e não se opõe a vender o atleta. Ele recebeu uma proposta, inclusive, do Egito, do Al-Ahly, eu acho que é isso, em setembro. O negócio não caminhou. A equipe egípcia ainda tem interesse, mas não formalizou uma nova proposta. O Vasco já tinha sondado a situação do Bissoli e nessa quarta-feira agora tem uma reunião marcada e deve estar selando a contratação do jogador. Beleza? Informação dada pelos companheiros do Globoesporte.com, que também voltaram a confirmar que o Vasco tem interesse no zagueiro Pedro Henrique, zagueiro que foi vice-campeão da Libertadores agora com o Atlético Paranaense, cometeu até uma falha na final contra o Flamengo, e os paranaenses não se opõem a vender o jogador, desde que chega uma proposta entre 4 e 4 milhões e meio de euros. Então Pedro Henrique também pode pintar no Vasco. O Bissoli, diria para vocês que é praticamente pulo de 10. E aí eu faço um parêntese aqui, acredito eu, que a linha hierárquica para a temporada que vem de centroavante do Vasco deve ser o Pedro Raul, o principal atacante do Vasco, 9 titular, e aí reserva imediato brigando entre eles, Eginaldo e Bissoli. Bissoli já mais experimentado, com 23 para 24 anos de idade, quarto artilheiro do Campeonato Brasileiro dessa temporada, já rodou um pouco, e o Eginaldo com 19 para 20 anos de idade, tendo jogado uma Série B. Então acho que o Vasco vai ficar com esses 3 jogadores aí para o comando de ataque. O Bissoli tem um início de carreira, a meu ver, similar ao do Renato Kaiser. Um jogador que, revelado num clube grande, o Bissoli no São Paulo, o Renato Kaiser no Vasco, foi emprestado para bastante clubes, até de fato conseguir dar uma guinada na carreira, e foi no Atlético Goianiense, depois ele foi à equipe do próprio Atlético Paranaense. Então, acho que ele está mais ou menos nessa idade aí, tá bom? Então acho que é uma aposta válida para a composição de elenco, depende do valor, mas precisamos ainda do 9, e esse 9 é o Pedro Raul, e o anúncio ainda não foi feito, tá bom? Vamos virar a chave agora e vamos falar de um outro jogador que, segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, está praticamente fechado. Trata-se do volante Patrick de Luca, de 22 anos de idade, revelado na base do Palmeiras, foi emprestado ao Bahia e desde então ficou por lá. O Bahia, inclusive, ele era da base do Palmeiras, ainda no período de sub-20 ele vai ao Bahia, depois ele faz a final, inclusive, da Taça
da Copa do Brasil, que o Vasco é campeão em cima do Bahia, e aí ele vai aqui profissional e não sai mais. Segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o contrato dele encerrava no final do ano, o Bahia até queria renovar, mas ele optou pelo projeto do Vasco. Inclusive, ele foi um pedido do técnico Mano Menezes, que recentemente trabalhou no Bahia e queria ele como reforço do Inter para a próxima temporada, mas ele optou em acertar com o Vasco. E eu fui até a Bahia, fui procurar meu grande parceiro aí, Matheus Barbaço, dono do canal Sou Mais Bahia, o maior canal do Bahia, inclusive aqui no YouTube, também nas redes sociais, e pedi para ele fazer uma análise pra gente do jogador. Confesso que eu não lembro do Patrick de Luca jogando, mas ninguém melhor do que o Matheus Barbaço para fazer uma análise do jogador, que segundo os companheiros do canal Atenção Vascaínos, está praticamente aí fechado com o Vasco. Confere aí. Fala rapaziada, fala torcida vascaína, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia e estou passando aqui para poder falar um pouco sobre Patrick de Luca, volante de 22 anos de idade, formado nas divisões de base do Bahia, apesar de ter feito boa parte desse processo de formação lá na base do Palmeiras. Ele foi contratado pelo Bahia já na equipe sub-20. E foi nessa equipe sub-20, nessa categoria, que ele já se destacou bastante lá em 2020, quando jogou a Copa do Brasil sub-20 e chegou até a final com o Bahia, contra, inclusive, a equipe do Vasco. Nessa campanha, ele teve tanto destaque que foi um dos primeiros a ter oportunidade na equipe profissional. E logo que ele teve a oportunidade, num jogo pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, ele conseguiu sair muito bem. Tão bem que depois dali ele se firmou na equipe titular do Bahia. Ele assumiu a responsabilidade e o que mais chamou a atenção foi o grau de maturidade dele naquela ocasião, num contexto completamente diverso, do Bahia brigando para não cair, precisando pelo menos ter um ponto conquistado naquele jogo. Ele conseguiu entrar, assumir a responsa e não comprometeu. Não só não comprometeu, como mostrou uma característica muito boa que deu espaço a ele naquele time de Dado Cavalcante ao longo da temporada seguinte, ao longo da temporada 2021, que foi a característica de saída de jogo. Ele, na base do Palmeiras, chegou a jogar em muitas oportunidades como zagueiro, né, além de primeiro volante. No time sub-20 do Bahia, ele jogava como primeiro volante e algumas vezes, por conta da companhia de outro volante muito promissor, Luiz Felipe, ele atuava como segundo volante, aí até podia explorar um pouco mais do chute de média distância, que foi algo que eu senti falta dele ao longo desse desenvolvimento dele no Bahia, porque quando ele chutou de fora da área, ele conseguiu ter êxito e não fazia depois isso com tanta frequência. E aí, ele ganha essa oportunidade contra o Atlético Mineiro, corresponde, vai bem, e ao longo da temporada 2021 ele vira titular. Bom, na Copa do Nordeste eu acho que ele viveu o auge dele, né? Na Copa do Nordeste 2021, no time Dado Cavalcante, ele era a peça fundamental no esquema de jogo de Dado. Ele buscava a bola no pé do goleiro, fazia essa saída ali de 3, conseguia desenvolver o seu jogo partindo lá de trás, e isso chamou muita atenção. Ele passou a ser realmente uma peça imprescindível para aquele time do Bahia, né? Às vezes, né, carregador de piano, silencioso, sem aparecer toda hora no jogo, no terço final, na parte ofensiva, mas fazendo muito bem essa saída de jogo. Bom, depois de um tempo, ao longo da temporada 2021 ainda, o Bahia teve alguns problemas, né? Tassiano, por exemplo, saiu, ele estava emprestado aí pela equipe do Grêmio, acabou sendo vendido. Outros jogadores saíram e isso causou um certo desequilíbrio no meio campo do Bahia. Ele acabou ficando mais exposto, trabalhava como cabeça de área, mas não mostrava tanta combatividade e começou a ter alguma dificuldade para poder desenvolver o seu jogo. E aí, não à toa, em 2021, não só por conta dele, mas de diversos fatores, o Bahia acabou sendo rebaixado. Ele em 2022 permanece, passa a ser o volante titular do Bahia na campanha do acesso para a primeira divisão, na Série B, só que aí ele cai bastante de rendimento, né? Não estava mais indo tão bem no tempo de bola, não conseguia combater como se esperava de um primeiro volante, acabou levando alguns cartões que irritava a torcida e até comprometia o jogo do time. E mesmo tendo um aspecto tático importante, de ser um cara de preenchimento de espaço, né, de ser um cara importante ali para poder construir o jogo vindo de trás, ele perdeu muito dessa característica que chamava a atenção nele, de iniciar jogadas e tudo mais. E isso, além de outros diversos fatores, como a falta de confiança gerada pelos rendimentos abaixo, fez com que o torcedor do Bahia, de maneira majoritária, tá? Não estou generalizando porque existem exceções, não se agradasse tanto do futebol dele. E aí hoje, dá pra dizer, é só ver aí nas redes sociais e tudo mais, que ele não sai pelas portas da frente, né?
A maioria da torcida do Bahia prefere, se você fizer uma enquete aí, que Patrick não permaneça para 2022. Mas vou falar para vocês, apesar de fazer parte dessa estatística e achar que é um jogador que infelizmente hoje já não rende o que rendeu em outrora, eu acredito que é um cara que tem uma capacidade de evolução ainda, que pode ser resgatado. Eu acho que é um jogador que, se trabalhar de maneira legal, o psicológico dele, inteligente e tal, ele pode se desenvolver bem ainda. E tem que explorar essa capacidade que ele tem de saída de jogo. Eu acho que é o grande trunfo dele. Não tem uma combatividade tão grande e tudo mais, mas consegue sair bem pro jogo, né? Se tiver companheiros bons que facilitem, potencializem essa capacidade que ele tem, talvez as coisas possam fluir para ele novamente, tá? Mas é isso, galera. Isso é o que tem para falar sobre Patrick De Luca. Boa sorte para ele, pro Vasco, para todos nós na temporada 2023. Forte abraço. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, hoje, possivelmente entre 6 e 6 e meia, eu tô chegando aí com o nosso terceiro vídeo do dia. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta, vai, tamo junto. Valeu, fui.